Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí. Eu não canso de agradecer a sua companhia. Afinal de contas, você sabe, eu repito todos os dias, se não fosse por você, não teria motivo de nós estarmos aqui nessa labuta diária no rondoniaovivo.com. 13 anos de história, 12 milhões de acessos todos os meses, mais de 200 mil no Facebook. É muita gente. Olha, agora é uma equipe que está por trás, hein? É uma galera que não dorme dia e noite procurando notícia. Aqui, fake news não tem vez. Aqui é fato, é notícia. Tá certo? E hoje, terça, eu já ia falar quarta-feira, eu tô querendo que chegue o feriadão, deve ser isso. Mas, não sou eu, né? Você também eu sei que quer. Terça-feira, dia 21 de maio, já estamos terminando agora, daqui a pouco é junho, aí de junho para dezembro, meu amigo, é como eu falo, é um pulo. E não tem essa não, meu amigo. Acabou a festa junina. É final do ano, é muito pensado. Aí no ano que vem vai ser aquela loucura, né? Afinal de contas, tem eleição para prefeito, eleição para vereador. É, rapaz, esse país, eu digo sempre o seguinte: o Brasil pode ser qualquer coisa, menos tedioso. Todo dia tem emoção. Aliás, por falar em eleição e por falar em educação, os distritos já estão sem ônibus, hein? Ônibus para as crianças, mandaram algumas, latas velhas, que já deram problema, que já não estão funcionando. Já temos alguns vídeos aí de ônibus que furou o pneu e não tem step, e nem o motorista tem dinheiro para mandar trocar. E aí, meu amigo, como sempre, sobra para quem? Para os alunos, sem aula, sem condições de ir para aula. E hoje eu estou até com uma matéria, eu já coloquei no ar, falando, é um relato de um técnico de enfermagem lá de Rio Pardo, distrito de Rio Pardo, aqui próximo a Porto Velho, onde ele fala que foi ameaçado de morte. Sabe por que ele foi ameaçado? Não é porque ele aprontou, não, é porque ele não teve condições de atender a uma pessoa, a esposa de um rapaz lá, de um cidadão. O rapaz nervoso falou que, olha, ou você atende a minha mulher, ou eu ou você vamos ter que sair daqui. Ou seja, o cara falou assim, meu amigo, o enfermeiro falou assim, meu caro, estou pedindo uma transferência para Porto Velho porque é outro local, mas aqui eu não fico. Você já sabe quem saiu, né? Mas o coitado, é ele e o médico. Quando ele e o médico não está, é ele e ele e ele. Não tem ninguém, não tem técnico de enfermagem, não tem motorista, não tem nada. É só ele na unidade de saúde e atende muitas vezes fora do horário porque não tem ninguém. Então é ele e ele mesmo, como eu acabei de falar. É lamentável, muito triste. E a prefeitura aqui, como diz o outro, dando o sinal de que não está nem aí para nada. Mas em relação aos estudantes, o que é pior, o vereador Paletó fez um comentário ontem lá na Câmara dos Vereadores, muito interessante. Vale a pena se você tiver a oportunidade de dar uma olhada, acho que nós vamos daqui a pouco, deve estar entrando no ar. Comentário sobre a questão da educação, meu amigo. O Brasil parece que entrou numa rota em que a educação virou inimiga, virou uma coisa que, para quem está governando, é um prejuízo, quando na verdade deveria ser visto como uma aliada de desenvolvimento. Sem educação, meus amigos, eu sempre digo, hoje esse governo federal é a questão de armamento, armar. Gente, vamos armar essas crianças de livros. Se nós armarmos nossos estudantes de livros, essa adolescência, esses jovens, com certeza o nosso futuro vai estar bem melhor como nação. Agora, quando começam a ver a educação como um prejuízo, como algo que está incomodando o governo, esse governo já não presta há muito tempo. Lamento falar isso, mas é uma realidade. Apesar de que a sociedade já está se alertando para isso. Semana passada teve aquela manifestação na quarta-feira, mostrou que a população tolera muita coisa. Agora, mexeu com a educação também, as pessoas vão se conscientizar da necessidade. Isso é muito, muito importante mesmo. Tá certo? E por falar em educação, sabe quem é que eu estou aqui do meu lado, que veio aqui hoje, conseguimos um tempinho na agenda do homem, que ele tá assim, ó, tá botando a mão aqui, ali, tá espremendo, tirando leite de pedra para poder continuar o IFRO funcionar. Pois é o reitor do IFRO, o Umberlando Leite. Tem um nome no meio, que é o Tiburcio, mas não, só o Umberlando Leite é bem mais fácil, mais simples. Umberlando, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os internautas. Eu que agradeço pelo espaço para que a gente possa falar um pouco sobre o Instituto Federal, mas principalmente, Ivan, sobre educação, né? Educação pública. Então, eu agradeço pelo espaço cedido no site. Apesar de que querem endemonizar a educação pública de qualidade, né? Eu diria que o serviço público no geral, nós que somos servidores públicos, nós que estamos à frente
de instituições públicas, a gente sofre um pouco até com uma imagem que querem colocar nas instituições públicas e que são instituições com custo significativo e com um resultado não tão positivo. Então, cabe às nossas instituições, a nós servidores públicos, mostrarmos que não. Divulgar um pouco mais as ações que a gente desenvolve, divulgar as nossas instituições, o que nós colocamos como retorno ao investimento que é feito e não o gasto, né, como as pessoas falam. Então, um peso nesse sentido, mas temos bons resultados, excelentes resultados, tanto em institutos federais, universidades federais e demais instituições públicas, sejam da área da educação, da saúde, enfim, Ivan. Eu sempre falo o seguinte, que educação você não é gasto. Tanto na sua educação, pessoal, se você fala assim, olha, voltei a estudar, você não está gastando, você está investindo em você. Você pode até não, você pode até não fazer uso daquele curso, daquela profissão, mas você abriu a mente para alguma coisa. Perfeito. Saiu das trevas, né? Educação para o Estado, principalmente, sempre vai ser investimento, né? É por isso que a gente fica triste, Ivan, perceber em um país onde temos menos de 20% dos jovens, das pessoas numa faixa etária entre 18 e 28 anos, menos de 20% desse pessoal tem uma formação, seja uma formação de nível médio, seja uma formação de nível superior. Então é extremamente triste. A gente está num país em que 50% dos professores das disciplinas do ensino fundamental e 40% das disciplinas do ensino médio do país ser ministrado por professores que não têm formação na área. Significa um improviso. Quando você está aqui nesse estúdio, que você tem um operador de um equipamento, que ele não tem formação na área, você traz um outro de uma área totalmente diferente, você está improvisando. E esse improviso você já sabe que não vai dar bons resultados. Infelizmente, a educação pública brasileira vive desde sempre, nos últimos anos melhorou um pouco, mas ainda estamos numa situação extremamente delicada. Então, num país com a educação que vive de improviso em quadro de pessoal, improviso em infraestrutura, significa que há necessidade de mais investimentos. Principalmente quando os nossos governantes, eles têm quase como assunto diário comparar o Brasil com outros países desenvolvidos, os países da OCDE. Né? Então, no exame que avalia a educação desses países, o PISA, o Brasil, infelizmente, em razão desse improviso, em razão da falta de pessoal, não só professores, porque a gente imagina que é só professor. Não é. Eu preciso de equipe multidisciplinar, eu preciso das equipes de apoio, eu preciso da equipe que desenvolve as atividades meio para que a instituição desenvolva o seu papel para que a educação tenha resultado. Então, o Brasil está nas últimas colocações sempre, em razão desse improviso, tanto que, quando você avalia nesse mesmo exame os alunos da rede federal, dos institutos federais, nós ficamos, no último exame, atrás apenas de Singapura, no mundo. Então, ficamos à frente do Japão, à frente dos Estados Unidos, à frente da Alemanha, à frente da Coreia do Sul. Por isso que falam que no Brasil existe uma Coreia do Sul escondida, que é justamente a rede federal, os institutos federais, no que a gente faz. Mas eu tenho certeza, se houvesse uma comparação, as universidades também federais. Porque nós temos, Ivan, de tirar a impressão negativa de que o serviço público, as instituições públicas, elas pesam para a sociedade se entregar um resultado. Ao contrário, se pegarmos a pesquisa no país, mais de 90% da pesquisa ela é desenvolvida por instituições públicas, em sua maioria pelas universidades e institutos federais agora, iniciando porque temos apenas 10 anos. Né? Mas já temos hoje projetos em parceria com iniciativa privada, junto à empresa brasileira a Embrapi, que é um equivalente à Embrapa, a Embrapa na área de agropecuária, a Embrapi na área de inovação tecnológica. Os institutos federais já têm hoje o maior número de projetos com essa empresa. Então, significa que nas instituições públicas nós temos qualidade no que a gente faz, apesar do improviso, apesar da falta de investimento. Temos ano a ano sofrido redução do investimento.
ano a ano, a partir de 2014 principalmente. Para você ter uma ideia, só nos institutos federais nós saímos de investimento anual na rede federal de 1 bilhão cerca de 160 milhões de reais de investimento em infraestrutura, aquisição de livro, equipamentos para laboratórios, enfim, para 120 milhões em 2018. Então, olha a redução que houve. E há necessidade de a gente ampliar. Os números mostram, o ministro apresentou números que 8% do ensino médio, como eu estava falando, dos nossos alunos, eles fazem um curso profissional, seja no Instituto Federal, seja no Sistema S, na iniciativa privada. Então, mostra que não é momento algum de você reduzir investimento. É momento de você avaliar o investimento que está sendo feito, onde precisa melhorar, onde precisa investir mais. Claro. Apesar da dificuldade, porque quem vai tirar o país da dificuldade econômica que a gente vive, desse cenário, não vai ser redução de investimento em educação. Não vai ser redução de investimento em pesquisa. Ao contrário, não vai ser armar a população, jamais. Então, vai ser educação para formar pessoas, capacitar pessoas em todos os níveis de ensino. No nível superior, há necessidade de investir mais. Menos de 10% dos nossos alunos do nível médio saem para ter uma profissão após a conclusão. Então, 20% entra, mas metade sai, então apenas 10% dos alunos que fazem ensino médio chega a esse nível de ensino. E teremos de investir em pesquisa. Não adianta você achar que vai fazer um contingenciamento, um corte de recursos e que iremos recuperar a partir do ano que vem, se a economia melhorar. É um outro tempo, é uma outra demanda, é um outro cenário. Só pegando na carona, você falou essa questão de colocar no serviço público em todos os níveis como grande vilão da crise econômica, tudo de ruim que acontece no país. Eu lembro sempre o seguinte, que a gente busca, que fora do Brasil o serviço público Mas vale lembrar o seguinte, que a maioria das empresas que compraram os lotes de pré-sal são empresas estatais dos países de origem. Ou seja, o problema não está no serviço público, sim na gestão que estão se fazendo dele e na forma politiqueira como estão se usando muitos órgãos públicos, né? Mas, Berlando, antes da gente continuar a conversa, você já fez uma abertura e tanto aí, eu queria que você se apresentasse. Quem que é o Berlando Leite? O Berlando é professor da área de agronomia. Eu iniciei na Escola Agrotécnica de Colorado do Oeste, hoje o campus Colorado do Oeste do Instituto Federal. Sou paraibano, né? Vim aqui para Rondônia em 2004, cheguei em 2004, após fazer graduação na Paraíba, mestrado no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, graduação na Universidade Federal da Paraíba, e o doutorado na Universidade Federal de Viçosa, todas as instituições públicas, né? E hoje estamos, desde 2009, atuando na gestão. Fui convidado para implantar o campus Ariquemes do Instituto Federal de Rondônia. Era a antiga EMARC, então passou para o Ministério da Educação. Fiquei até 2013, quando vim aqui para Porto Velho para assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal, e a partir de 2015 como reitor, né? Então, finalizando o primeiro mandato, eleito para o segundo mandato, aguardando nomeação nesse momento para iniciar o segundo mandato. Eu sempre defendo a escola pública, porque eu fiz o segundo grau numa escola agrotécnica, quando tinha de Paraná, que era do Estado, estadual, Escola Agrotécnica Silvio Gonçalves de Farias. Conseguiram fechar a escola. Mas, enfim, foi uma escola técnica e fiz a graduação numa universidade federal, né, em comunicação. Então, eu digo assim, para mim, quando vem falar mal de educação federal, eu falo, para, tem meus filhos que estudam em escolas federais. É um ponto, Ivan, para a gente deixar bem claro, não é que nós sejamos contra a educação privada, não, jamais, a gente precisa. Os números mostram, não dá, se pegarmos o Instituto Federal de Rondônia, a Universidade Federal de Rondônia, tratando de ensino superior gratuito, não é, porque são as duas que ofertam, nós não teríamos condições de atender a toda a demanda do Estado de Rondônia. Isso é claro, está claro. Então, precisamos da iniciativa privada, sim. Mas não significa que, nesse contexto de incentivo à iniciativa privada, você exclua a educação pública. Jamais, porque tem pessoas
que não serão atendidas por essa educação privada. Exemplo disso, Ivan, poderíamos até detalhar um pouco mais, mais de 70% dos nossos alunos, dos alunos do Instituto Federal, cerca de 74%, 75% dos nossos alunos, eles vêm de famílias com renda inferior a um salário e meio, um salário mínimo e meio. Então, é classe considerada pelo próprio governo, pela legislação brasileira, pessoas economicamente vulneráveis. Então, essas pessoas não teriam condições, não têm condições de pagar uma mensalidade. Não tem como. Então, o governo tem de investir sim. Há necessidade da educação pública, ela continuar a educação pública e gratuita. Inclusive, Ivan, reforçando um ponto, os institutos federais, eles têm uma política de assistência estudantil muito forte. Para você ter uma ideia, esse ano o Instituto Federal de Rondônia tem hoje no seu orçamento de cerca de 41 milhões de reais, que é o valor que a gente considera de fato, porque a folha de pagamento é algo à parte, né? Nós temos 8 milhões e 100 mil reais. E esses alunos, nós atendemos ano passado cerca de 3.300 alunos com assistência estudantil. 90% deles, Ivan, tiveram êxito, foram aprovados, sem ficar nas disciplinas, não foram retidos. 90%. Isso é um número muito alto para você ter uma ideia. O IFRO tem hoje a segunda maior eficiência acadêmica da rede federal e é 71%. A média da rede federal, que é de qualidade, é 46%. O IFRO já está 71% e os alunos pobres que recebem assistência chegaram a 90%. A evasão da rede do Instituto Federal hoje, que é a quarta menor evasão do país, nós temos uma evasão de 10,3%, que é um número muito interessante. Apesar de a gente saber que são 10% dos alunos que entram no Instituto que saem, mas comparado com a realidade brasileira, o nível superior chega a 50% de evasão. Então é um número bom. E os alunos pobres, os alunos de baixa renda, mais de 70% dos alunos do IFRO tiveram evasão de apenas 4%. Então, números muito interessantes. A instituição pública, a educação pública proporciona isso. Proporciona a formação de qualidade, que é o que nós apresentamos. Gera renda. Gera renda e, acima de tudo, possibilita aquelas pessoas que não têm uma condição de estudar numa instituição de qualidade, uma ascensão. Nós utilizamos no Instituto Federal do Rondônia a frase educação que transforma, e transforma de fato. Os relatos que nós temos de alunos de baixa renda, pessoas que é o primeiro da família que está conseguindo um nível superior, é o primeiro da família que está tendo uma profissão. Os outros são profissionais, mas não com um reconhecimento formal. Então, e essas pessoas, nós recebemos aí, temos a nossa pesquisa de ingresso, pessoas bem-sucedidas, se inserindo no mundo do trabalho, se inserindo ou criando sua empresa, ou ocupando vagas, médicos, servidores públicos, enfim, todas as áreas. Então são pessoas que tiveram uma oportunidade e dificilmente eu me arrisco a dizer que eles jamais teriam se não tivesse uma instituição pública dando esse suporte para eles. Com certeza, concordo com você, do número integral, porque quando eu estava na Escola Agrotécnica Federal, que era um internato, agrotécnico estadual, eu achava muito interessante aqueles alunos que você via que vinham de famílias humildes, chegarem lá, se formarem, deram continuidade. Então, assim, é uma oportunidade que, com certeza, merece todo o apoio da nossa sociedade. Agora, Bernardo, como é que você está vendo, a tua opinião, sobre essa nova direção no MEC? Essa coisa de hoje é uma coisa, depois diz o que falou, e fica essa... Dá a impressão que o MEC está um barco sem rumo no meio de uma tempestade. O que a gente fala inicialmente, Ivan, a educação ela não é política do governo. Não. Ela é política de Estado, ela tem que ser tratada como política de Estado. Para que ela seja tratada como política de Estado, recebendo a importância que ela tem, a atenção que ela deve ter, ela não pode ter descontinuidade. Não é que mudou o governo e muda-se tudo. Não é porque o governo era mais à esquerda ou mais à direita, quem entra acaba com tudo. Não. Então ela tem de ser, no mínimo, avaliada, vista quais são os programas desenvolvidos, quais são os programas que estão dando certo, que ações deverão ser melhoradas, algumas ações que, pela avaliação, olha, não é interessante continuar porque o resultado não está sendo efetivo, ou não é mais o momento, é uma política seguinte a ser uma ação seguinte.
e aquelas que estiverem dando certo, elas serem de fato continuadas. Alguns trocam nomes, que mude o nome, mas que a política continue. E a sensação que nós temos nesse momento é que o objetivo é mudar tudo. Quando você vem para mudar tudo, primeiro você já tem que ter uma proposta muito bem estruturada e, de fato, uma proposta que seja real, atenda a demanda e vai melhorar o cenário do país. Infelizmente, nós não percebemos ainda. O MEC, já estamos com o segundo ministro só esse ano. É algo muito sério. E, além da mudança de ministro, você tem mudança de equipe, porque não é um ministro sozinho. É uma equipe de apoio, é uma equipe técnica que está no Ministério da Educação, que faz parte que integra o quadro efetivo, e hoje a gente não percebe essa organização para ter, de fato, uma proposta. Se o governo tem uma proposta, que proposta é essa? Que ações serão continuadas? Já entrando um pouco no contingenciamento, nós consideramos que é um pouco esse contingenciamento nesse percentual e na forma que foi feita, sem um diálogo, sem comunicar com ninguém, é reflexo dessas mudanças repentinas, né? Considerando a educação talvez como mais uma atividade simples, não como uma área que de fato tem um papel importante, contribui para o país em termos de formação. Eu fico triste quando ligo a TV de manhã e vem 14 milhões de desempregados. Eu fico triste quando no país, oficialmente, algumas poucas vagas ofertadas e o argumento de que elas não estão sendo preenchidas porque não temos pessoas com a qualificação demandada para ocupá-las. Então significa que o país tem de investir. O país tem de investir em educação. E vem esse corte. Então, a equipe que está, infelizmente, a sensação que dá é que não tem ainda, não se apropriou da importância da educação, não se apropriou dos projetos que estão em andamento, né? E já tomando decisões tão complexas como redução de 30% na média de investimento feito na educação. Deixa eu falar, você falando em 30%. Esse 30% no orçamento do IFRO, aqui de Rondônia, é quanto? Representa quanto? Então, do total que vocês... Representa 13 milhões, pouco mais de 13 milhões de reais. Né? É muito alto, é um valor muito alto, Ivan. O que é esse 30%? Primeiro explicar que é a média do país. Muita gente está argumentando, mas não é 30%, são 30%. 3%? Apenas 3,5%. Então, para explicar, para ficar claro, qual é o percentual? Na média geral, se você dividir os 8 bilhões, quase 8 bilhões, pelo orçamento do MEC, 217 bilhões, então você vai ter esse 3,5%. Só que a folha de pagamento, que é o maior percentual, o salário dos servidores, ele não foi contingenciado. Então não tem como a gente fazer esse cálculo com base na folha de pagamento. Então o cálculo, o próprio governo fez, com base nos recursos das despesas que nós chamamos, que são discricionárias. O que o reitor pode fazer, tanto do Instituto Federal, da Universidade Federal, as receitas, as despesas que a gente pode, teoricamente, aumentar ou diminuir, conforme a prioridade da instituição. Pagamento de energia, pagamento de pesquisa, investimento no projeto de pesquisa, investimento no projeto de extensão, investimento na aula prática, investimento na visita técnica, investimento... Eu preciso de alguém, é importante que fique claro para todos, o pessoal terceirizado, a limpeza, a manutenção, a segurança das universidades e institutos federais hoje, não são feitas por pessoas do quadro. São empresas que a instituição é obrigada a contratar para poder fazer esses serviços. E é um serviço que não é barato. O servidor terceirizado ele recebe pouco, isso é fato. No entanto, a empresa, o valor que a gente paga é alto, porque a empresa paga os seus impostos, tem o seu lucro, enfim. Então, o custo hoje, somente de terceirizado, Ivan, nas nossas instituições, ela representa quase 80% desse recurso que a instituição tem disponível, tirando folha de pagamento, né? Então, 13 milhões no orçamento do IFRO, para você ter uma ideia, ele representa, comparado com 2018, uma redução de 23% no nosso orçamento.
Então o IFRO, em razão do crescimento da instituição, o número de alunos que o IFRO vem crescendo ano a ano, o aumento de projetos de pesquisas, a oferta de cursos, nós crescemos de 2018 para 2019, o nosso orçamento, 22%. 6 milhões e 300 mil reais. A gente estava muito animado, planejamos ações de crescimento, mais alunos serem atendidos, mais polos de educação à distância do IFRO, pessoas que, por exemplo, o Orgulho do Madeira aqui, é um local com quase 8 mil pessoas, que não tem atendimento, não tem uma escola lá dentro. Então o Instituto Federal está discutindo, está no nosso planejamento, a implantação de um polo de educação à distância lá, para a gente possibilitar a formação para aquelas pessoas, que dificilmente uma faculdade particular vai colocar um polo lá. Vai ter interesse. Porque é que não tem interesse. Então quem é que tem interesse de atender essas pessoas? A instituição pública. Então a gente tinha crescido 6 milhões e 300 mil reais, comparado com 2018, novas ações planejadas para o IFRO. Hoje nós temos 400 projetos de pesquisa em andamento, mais de 300 projetos em parceria com empresas, órgãos diversos, e essas ações elas serão prejudicadas naturalmente, porque ao invés de crescer 6 milhões e 300, a gente está perdendo 6 milhões e 600. Então não tem como atender os nossos alunos, as ações que já eram desenvolvidas, porque eu vou ter de descontar do meu orçamento 6 milhões e 600 mil reais, é muito dinheiro. Terei de cortar a pesquisa. Ontem eu estava tomando a decisão com os meus pró-reitores, que ações não iremos financiar. Então os projetos, os editais foram segurados até a última hora, porque o recurso não tem segurança. Então um prejuízo significativo. E aí, para as pessoas que nos assistem nesse momento, às vezes, temos até, Ivan, e o que me entristece, pessoas que não conseguem pagar uma escola particular, achando que esse corte deveria ser feito. Eu fui a todos os campos do Instituto Federal, conversando com os alunos da noite, principalmente, trabalhadores que fazem um esforço danado para poder trabalhar, estão querendo uma formação, porque estão naqueles percentuais, 80%, que não conseguiram trabalhar uma formação ainda quando estava estudando o ensino médio ou quando terminaram o ensino médio, não foram diretamente para o ensino superior, e essas pessoas são prejudicadas, porque se eu não consigo manter a instituição limpa, se eu não consigo ter a segurança, se eu não consigo desenvolver as atividades, eu tenho de reduzir. Eu funciono hoje no Instituto Federal em 3 turnos. Corre risco da gente fechar um turno. E quem é prejudicado? As pessoas que não conseguiram, tiveram uma boa formação, que não passaram na Universidade Federal, no Instituto Federal, que não têm um dinheiro para pagar uma faculdade, que estão estudando à noite nas nossas instituições. Além infelizmente, do sucateamento que a gente sofre das nossas ações, se mantiver esse contingenciamento. Leonardo, hoje o IFRO tem quantos campos e qual o número de alunos? Nós temos, Ivan, em pleno funcionamento, 9 unidades, que a gente chama de unidades presenciais, 2 aqui em Porto Velho, uma em Guajará-Mirim, uma em Ariquemes, uma em Ji-Paraná, uma em Jaru, uma em Cacoal, uma em Vilhena e uma em Colorado do Oeste, que foi a primeira, que era a Escola Agrotécnica. São 9 unidades e agora para São Miguel do Guaporé. É importante que a gente destaque, apesar de todo esse cenário, o governo anterior teve a sensibilidade de perceber a necessidade de implantação de mais um campus, porque percebe que os resultados que a gente está apresentando, e o IFRO é hoje referência na rede federal, evasão baixa, eficiência alta, menor custo aluno da rede federal, está aqui no Instituto Federal de Rondônia. Nós temos essas 9 unidades, São Miguel do Guaporé preparando para começar atividades agora no segundo semestre. E além disso, Ivan, um ponto que a gente destaca, o IFRO tem hoje em pleno funcionamento 143 polos de educação à distância. Assinamos outros em parceria com o Estado e em parceria com municípios. Assinamos protocolo de intenção com outros municípios, mais 13, chegaremos a 38 municípios do estado de Rondônia com um polo, pelo menos um polo de educação à distância do IFRO. Estamos convidando agora, mandando ofício para os prefeitos que não têm ainda o polo, os municípios que não têm polo, convidando para, em parceria com o IFRO, proporcionar à comunidade, à sociedade desses municípios,
uma opção de estudo de nível médio, de nível superior, seja graduação ou pós-graduação, gratuita. Nós não podemos, Ivan, continuar, aquele pessoal que está lá em Pimenteira do Oeste, ser obrigado, se quiser ter uma formação, ou pagar a única instituição que chega lá de forma privada, ou então sair para Vilhena, quase 300 quilômetros, ida e volta todos os dias, para ter direito a uma formação. Essas pessoas já estão sendo prejudicadas porque estão fora do eixão da BR, onde IFRO e UNI praticamente se concentram no eixão da BR, eles não terem direito a uma formação, ou então tirarem um pouco do recurso que eles já não têm para poder pagar uma faculdade. Então o IFRO tem hoje 9 unidades em pleno funcionamento, São Miguel do Guaporé daqui a pouco entra, 143 polos de AD e no final do ano, no início do segundo semestre terão 168 polos de AD. E a gente espera que chegue a todas as localidades, porque é o seguinte, Ivan, o IFRO tem um satélite hoje, nós somos referência no país em educação à distância e pública. É bom frisar. O satélite do IFRO cobre do sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina. Nós temos parcerias hoje nos 9 estados da Amazônia Legal, os 7 da região norte, mais Maranhão, mais Mato Grosso. Fomos agora a Paraíba, fomos agora a Pernambuco, porque eles nos procuraram para ofertar os cursos lá. Assinamos com o IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, e hoje temos cerca de 18 mil alunos. A nossa projeção, se esses cortes não se mantiverem, a gente vai chegar a 16.500 alunos somente de AD no estado de Rondônia, e somados aos de educação presencial que a gente oferta. Então, esse é o Instituto Federal, destacando que o IFRO, algumas pessoas imaginam que a gente só oferta nível médio. Não. O IFRO, assim como a Universidade Federal, trabalha a educação superior, graduação e pós-graduação. Já temos um mestrado aqui no Calama. Vamos iniciar agora o segundo mestrado no campus da Jorge Teixeira, um mestrado em inovação tecnológica, né, que é o perfil dos institutos federais, e trabalhamos as graduações, desde medicina veterinária, agronomia, automação, que é essa parte de robótica, arquitetura e urbanismo, as licenciaturas, enfim, o Instituto Federal trabalha nível superior também e o nível médio, né, os cursos técnicos de nível médio junto com o próprio ensino médio. Com certeza, o que você expôs aí, o IFRO, as instituições federais de ensino são essenciais, são assim, básicos para a melhoria do nível de educação do nosso estado e da economia do nosso estado, afinal de contas gera renda. Agora, como é que você, como reitor do IFRO, eu achei assim, uma coisa muito bonita, viu essa reação da população na quarta-feira passada? Foram os pais, foram os alunos? Isso, é o momento, Ivan, e nós ficamos até entusiasmados, né? Porque a gente percebe que não está sozinho, né? Os nossos alunos perceberam a importância das nossas instituições, apesar de termos, como eu falei, nós temos o Instituto Federal, a Universidade Federal, nós temos demandas ainda não atendidas, deveremos melhorar, mas temos hoje um nível, uma qualidade, que os nossos alunos foram às ruas defender. Então, foi uma reação muito interessante. Os nossos alunos, os nossos servidores, docentes e técnicos, os pais dos alunos, porque percebem a importância dessa instituição, em defesa do nosso bem maior. A educação é o bem maior do país, Ivan. Ela tem de ser encarada como o bem maior, como patrimônio de fato do país, porque são as instituições, a educação que vai formar pessoas, volto a falar. Não adianta fazer economia cortando investimento em educação, que teremos uma sociedade que não terá condições de contribuir para o seu desenvolvimento. E quem sofre, quem é afetado, são os ricos e são os pobres. O rico por quê? Estava falando, o empresário precisa de pessoal qualificado para poder fazer o seu investimento. O de baixa renda precisa da educação para se qualificar, para se inserir no mundo do trabalho. Ou no mercado de trabalho diretamente ocupando vagas, ou então ele como empreendedor. Eu aproveito até para falar, o nosso instituto, por que os meninos foram às ruas? A gente garante até o final do ano o funcionamento precarizado do ensino. O professor indo dar aula, a sala sem limpar, para que o aluno não perca o seu ano letivo.
Então o IFRO garante isso. Só que não é esse não é o objetivo nosso. Nosso objetivo é fazer com que esse menino tenha uma formação cidadã, para que ele, de nível médio, se ele quiser se inserir no mundo do trabalho, ele vai se inserir. Se ele quiser ir para um nível superior, a gente espera que ele vá, ele consiga se inserir e acessar o nível superior. Ele tem uma vivência com pesquisa, ele ainda no ensino médio, na graduação. Os nossos alunos, Ivan, quando eles chegam no nível superior, que eles participaram de pesquisa, de extensão, é um outro perfil. É alguém que já sabe de fato, ele escolheu o nível superior, não foi não tinha nada e eu me inseri, me localizei nesse curso. Ele vivencia. Então os alunos foram, foi uma reação muito bonita, os nossos servidores foram, a sociedade como um todo. E a gente convida sempre. É o momento da gente mostrar que a educação e a educação pública, ela tem de ser valorizada. Ela é patrimônio da sociedade e como tal ela tem de ser valorizada. Deixa eu dar um alô aqui para o nosso internauta Gorete Reis. Um abraço, Gorete, tudo de bom? Muito obrigado. O Silvanildo Martins, parabéns ao entrevistado, pois os institutos federais de educação são os que têm melhores notas. Valeu, Silvanildo, um abraço para você, meu caro. A Ilma Fausto, parabéns, Uberlando Tiburtino, pelas ações na educação de qualidade. A proposta do IFRO de permanência e êxito são oportunizadas pelas bolsas do Instituto. Grande entrevista. O IFRO hoje é um diferencial no estado de Rondônia. Nossos alunos são capacitados para o mercado de trabalho através de ações de curricularização da extensão. Ok, me permita, deixa aproveitar que a Ilma é nossa professora no campus de Paraná, é professora da área de informática. A professora Ilma, ela coordena junto com outros servidores nossos eventos e projetos que a gente tem em parceria com a Polícia Civil. O curso que a professora Ilma atua junto com os demais, nós obtivemos agora nota 5 na avaliação do MEC. Máximo. Então mostra, nota máxima na avaliação do MEC, isso mostra, o Ivan, que nós precisamos, nós temos qualidade, os nossos alunos, se vem uma avaliação num cenário desse, e avalia com nota 5, significa que a dedicação dos nossos professores, os projetos que a gente está desenvolvendo, estão no rumo certo. Estão no rumo certo, estão correspondendo à demanda da sociedade, porque a avaliação, hoje, ela considera também as parcerias, né? Uhum. Então, é um momento extremamente interessante. Para você ter uma ideia, Ivan, e aí falando da observação da Ilma, o IFRO hoje é primeiro lugar em pedidos de registro de patentes do país, entre os institutos federais. Em 2016, nós ficamos no país, todas as instituições e empresas privadas na modalidade de utilidade pública. Nós temos pesquisas que auxiliam o Estado em latamento do tambaqui, por exemplo. A piscicultura, o tambaqui, faz parte de um dos arranjos produtivos fortes do Estado de Rondônia, e isso é pesquisa que vai melhorar, dar condições para aumentar a produção, melhorar a renda dos envolvidos em toda a cadeia e também divisas para o Estado. Nós temos agora com a Polícia Civil, desenvolvemos uma ferramenta para teste de balística. Então, mostra que o Instituto Federal, que a pesquisa, o ensino, de fato tem uma qualidade. A Universidade Federal faz a mesma coisa, eu tenho certeza. Então, precisa de investimento ao invés de contingenciamento, Ivan. Ok. Com certeza, Uberlando, tem muita coisa para falar aqui. Tem algumas participações aqui, depois se você puder dar uma olhada e responder, vai ser de bom tamanho, tá ok? Então, eu queria deixar com você agora, infelizmente trabalha com tempo aqui, mas eu não falo nem metade do que eu gostaria de falar. Mas, Uberlando, eu queria que desse suas considerações finais, por favor. Eu, mais uma vez, aproveitar para lhe agradecer pelo espaço, para que a gente fale sobre o Instituto Federal, mas, acima de tudo, sobre a educação pública, reforçar, Ivan, para toda a sociedade, às vezes, antes de se manifestar a favor do contingenciamento, reflita um pouco mais, veja a consequência dessa ação, quem vai ser prejudicado de fato, e, na medida do possível, tomar consciência da importância da educação pública. Não deve ser visto como concorrente da iniciativa privada. Ao contrário, hoje, matérias dizendo que a distância entre os mais ricos e os mais pobres no país só aumenta. Esse ano é a maior de todos os tempos. Significa que tem muita gente que está precisando do serviço público, está precisando de formação,
está precisando de pesquisa, está precisando de extensão. O IFRO está com a FUNASA desenvolvendo uma parceria, elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico de 19 municípios. Se não tiver esse plano, não recebe recursos para investimento em saneamento básico. Então, essas são ações que a nossa instituição, a Universidade, eu tenho certeza, na mesma medida, desenvolve em parceria para reforçar o papel social tão importante da educação pública nesse país. Então, eu convido a todos, as manifestações não são dos nossos alunos, as manifestações não são dos servidores que não tiveram redução de salário. A manifestação é da educação pública, da pesquisa pública que a gente atenda a toda a sociedade. Então, agradecer e deixar o convite para conhecer o Instituto Federal no todo, né, e contribuir com a nossa instituição para que a gente seja cada vez para a sociedade e dê um resultado positivo para os recursos que são investidos. Fernando, nós do Rondônia ao Vivo agradecemos muito você ter vindo aqui conosco, conversar um pouco, esclarecer a população, mostrar o outro lado da moeda, que a gente está vendo então só um lado, tá? E dizer também que estamos de portas abertas para firmar os aliás, temos que fazer aquela exposição lá no IFRO, tá bom? Isso, vamos lá. Com certeza. Obrigado. Tá. Obrigado, tá? Muito obrigado. E você que ficou aí, eu te agradeço muito a tua companhia falando sobre educação. Infelizmente o tempo aqui é corrido, mas vale a pena você se informar mais sobre a educação pública, ver a importância dela e saber o seguinte, amigo, o país só anda se tiver investimento em educação. Não adianta achar que corte vai fazer o país andar, porque a gente vai cortar hoje. A gente vai estar, primeiro, que eu boto acima de tudo, a gente vai estar tirando muitos sonhos. Tirar sonhos de pessoas, com respeito da palavra, é uma desgraça em qualquer sociedade. Tá certo? Segundo, é educação. Educação é pesquisa, é ensino. A gente só vai estar na frente. Então, vamos ser sempre aquele reprodutor do que vem lá de fora, pagando royalties para usar coisas que pesquisaram lá fora, que nós podíamos estar fazendo aqui dentro numa boa. Tá certo? Valeu. Amanhã estaremos de volta aqui. Amanhã, com certeza, deve ser o Coronel Crisóstomo, vai estar falando um pouco. Ele é deputado federal pelo PSL. Um abraço, muito obrigado. Uma boa tarde.